Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e é a nossa videoaula da semana, a última nossa aulinha da semana, né? Amanhã é sexta, dia de inglês. Então eu encerro com vocês hoje, quinta-feira, tá bom? E nós vamos terminar a nossa semana com uma aula de matemática. Matemática, a gente precisa ter bastante atenção. Eu preciso que vocês peguem o livro de vocês. Vamos lá? Vou esperar um pouquinho. Todo mundo pega o livro. Pegou o livro. Abre aí na página 180, 180 e 181. Abriu? 180 e 181. Tá vendo aí que é matemática? Nossa aulinha hoje é matemática. Vamos falar um pouquinho sobre metade, né? E sobre terço, terça parte, ok? Pega o caderno também, para estar copiando alguma coisa que você achar interessante no vídeo aula. Você copia no caderno, pega uma folhinha separada. Esquece a zoada da casa. Pega um cantinho para você, separado para aula de matemática, para você focar bem na aula. Vai para o seu quarto ou fica no cantinho separado. Pega lápis, borracha, caneta, bota tudo perto de você, para você prestar atenção, tá bom? Eu procurei, como eu falei na aula de ontem, procurei simplificar para passar para vocês de uma maneira mais fácil para que vocês possam aprender, tá bom? Mas vá acompanhando pelo livro que você vai ver que tudo que eu tô falando tá no livro de vocês. Beleza? Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Vamos lá. Preste atenção. Vamos começar a aula de hoje, né? Matemática. Ao ouvir a palavra metade, o que vem na sua mente? O que será? Deixe eu adivinhar. Você pensou em algo dividido ao meio, né? Bom, sua hipótese está correta. Quando nós ouvimos a palavra metade, a gente pensa logo, meio. Vamos continuar? Você pensou direito. Vamos continuar. Vamos lá. Mas como seria a metade de um número? Você pode partir o número no meio? Será que é assim? Será que a metade de 8, eu vou partir 8 no meio e vai ficar assim? Não. Quando falamos sobre a metade de um número, estamos falando da metade da quantidade que ele representa. Vamos ver. Preste atenção. Nildo assou 8 biscoitos para os 2 filhos e separou os biscoitos para cada um ficasse com a metade deles. Então, Nildo fez 8 biscoitos. Ele quer dar a metade para cada um de biscoito. Então, vamos lá. Ele assou 8 biscoitos. Vou dividir entre os meus 2 filhos de modo que ambos recebam a mesma quantidade. Qual será a quantidade que os filhos de Nildo vai receber? Vamos ver? Será que Nildo vai pegar o biscoito e partir um por um no meio para dar metade? Cada metade é um dos filhos de Nildo. Vamos ver como é que Nildo vai fazer? Vamos ajudar Nildo a repartir os biscoitos em partes iguais para cada filho receber a metade. Olha aqui, 8, ele deu um para outro, tá vendo? E assim Nildo vai distribuindo todo o biscoito que ele fez, os 8 biscoitos que ele fez, tá vendo? Em partes iguais. Ele não pegou o biscoito e não partiu no meio. Não foi assim que Nildo fez. Ele pegou a quantidade e foi dando um por um. Você pode observar na cena anterior que metade é o mesmo que dividir 2 partes iguais. Então, o que foi que ele fez? Nildo fez os biscoitos e dividiu com 2 filhos, de modo que ambos recebeu a mesma quantidade. Então, Nildo não pegou o 8 e não dividiu. Como a quantidade de biscoito, 8, foi dividida em 2 partes iguais, podemos utilizar uma divisão para representar. 8 dividido por 2, 4. Aqui você vai precisar lembrar um pouquinho da tabuada, ok? Agora vamos estudar um pouquinho o terço. Vamos entender um pouquinho o que é terça parte. O que significa terça parte?
Vamos analisar essas palavras para descobrir. Vamos descobrir agora o que significa a terça parte, né? Terceira, a gente pensa logo. 3, repartir, pedaço. Analisando essas palavras, temos a ideia de que a terça parte é a terceira parte de um todo. Então, é a mesma coisa da metade. Você não vai pegar e vai repartir o número em 3, não. Você vai trabalhar em cima da quantidade que aquele número representa, ok? Eu vou ter um exemplo aqui. Vamos observar com atenção. Essa pizza foi dividida em 3 partes iguais. Cada pedaço é 1/3 da pizza. Uma fatia corresponde à terça parte da pizza, ó. Partindo em 3. Ana comprou 12 carrinhos para dividir igualmente entre suas 3 filhas. Cada uma de nós deve receber a mesma quantidade de carrinhos, ó. Uma irmã falando para as outras. Cada uma de nós vamos receber a mesma quantidade. Vamos ver? Vamos ajudar as meninas a dividir os carrinhos em partes iguais, para que todas recebam a mesma quantidade. Quanto será que cada menina vai receber? A mamãe comprou 12. Precisa dividir por 3, né? Que é a terça parte, ó. Ela vai dando 1 por 1, a mesma coisa que Nildo fez. Tá vendo? Vai dividindo 1 por 1. Podemos concluir que para obter a terça parte é preciso dividir em 3 partes iguais. Ana comprou 12 carrinhos e dividiu com 3 filhas, de modo que ambos recebeu a mesma quantidade. Presta atenção. Como a quantidade de carrinhos, 12, foi dividida em 3 partes iguais, podemos utilizar uma divisão para representar 12 dividido por 3, que é igual a 4. Então, gente, metade você vai dividir por 2. Muito bem. Terço, terça parte, você vai dividir por 3. A gente precisa, nesse assunto, simplesmente lembrar da tabuada de multiplicar a casa de 2 e a casa de 3. Para você fazer a divisão, você precisa saber a multiplicação, né? Para você dividir 12 por 3, você precisa saber a casa de multiplicar. Então, temos que pegar o caderno de vocês, manda a mamãe fazer algumas atividades assim sobre divisão para vocês e copia lá no caderno de vocês a tabuada de multiplicar de 3 e de 2, para vocês poderem fixar melhor esse assunto de metade e de terço. Não é difícil não, é fácil. É só vocês gravarem. Vai lá na tabuada, dá uma lembrada, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. A mesma coisa na casa de 3. Então, metade não é você pegar o número e partir no meio. Lembre, metade é você pegar a quantidade e dividir por 2 em partes iguais. E terço, você vai dividir o numeral em partes iguais também, né? Na metade a gente fala 1/2 e no terço a gente fala 1/3, né? Em forma de fração, que vocês já estudaram. A prova vai lembrar isso depois para vocês, tá bom? A nossa aulinha de hoje foi essa. Hoje vamos ficar só em metade e terço, para vocês fixarem bastante, fazer exercícios, ler o assunto 180 e 181, um assunto. O assunto é esse, para vocês fixarem. E na próxima aula a gente estuda mais um pouquinho, ok? Beijo para vocês, até segunda.